Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Queria dizer que é um prazer estar novamente falando para o pessoal do Tia Linux. Acho que fazem uns 5 anos que eu não tinha a oportunidade. E agora, dessa maneira diferente, digital, vamos ver como é que a gente consegue apresentar alguma coisa interessante para vocês. Primeiramente, deixa eu falar um pouco sobre mim, sobre essa pessoa que vos fala agora. Meu nome é Ricardo, eu venho trabalhando com Linux desde, vai lá, uns 19 para 20 anos, tá? Eu atualmente trabalho como desenvolvedor em cima do Kubernetes. Venho trabalhando com Go há pelo menos uns 6 anos, acredito. Espero que que vocês tirem algo de útil dessa apresentação. Ah, Bom, vamos lá, deixa eu só migrar aqui. Bom, qual é a ideia? A ideia da minha apresentação é introduzir os conceitos de concorrência, ou em certos casos pode ser considerado paralelismo também, utilizando a linguagem Go, tá? A agenda para hoje, a gente vai dar uma olhadinha geral em Go Routines, Weight Groups e Channels. Uh, O público-alvo dessa apresentação é o pessoal que ainda não teve contato com o Go, tá? Quem já teve contato com o Go talvez não vá conseguir extrair muita coisa de útil dessa apresentação, porque as coisas que eu pretendo apresentar são coisas bem simples, conceitos bem simples de algumas dos pontos fortes da linguagem, tá? Vamos começar então pelas Go Routines. O que são goroutines? Goroutines são threads, ou seja, são fluxos concorrentes de código. Em outras linguagens é mais facilmente conhecido como threads, ou seja, é um outro fluxo de execução para o teu programa. Durante a apresentação eu posso acabar usando threads, routines em goroutines. Quando eu estiver falando sobre isso, tentem entender sempre como sendo goroutines, tá? Às vezes é difícil ficar se policiando para usar os termos corretos, mas quando eu estiver falando em threads ou routines, estou falando em Go Routines, tá? Então aqui tem uma exemplificação bem simples do que seria uma Go Routine, tá? Então a gente tem aqui em vermelho a Go Routine principal, a main. Então o Go sempre inicializa tudo no Go inicializa a partir dessa Go Routine, nessa Go Routine principal, ou main. E a partir dela eu posso criar uma segunda, eu posso criar a partir da segunda uma terceira, como nesse exemplo aqui, ou a partir da primeira routine eu poderia criar outras routines. O interessante de saber aqui é que os fluxos são independentes. Então eu e disparei uma routine, ela vai processar e vai estar concorrendo pelos meus processadores. Tá? O escalador do Go é que vai gerenciar isso. As goroutines, a diferença básica de uma goroutine para uma thread é que ela é leve, no sentido de que para te criar uma goroutine, ela é como se fosse uma thread com apenas 2K de stack. Então eu consigo criar elas facilmente e não onera demais a aplicação uh, quando eu quando eu crio novas rotinas, tá? Para mim, criar uma rotina, ou criar uma thread, ou disparar um processo numa thread separada, numa rotina separada, a única coisa que eu preciso usar é a palavra reservada Go. A gente vai dar uma olhada agora para frente aqui. Bom, vamos lá então. Deixa eu abrir meu terminal aqui. Acredito que dê para ler, mas eu vou aumentar um pouquinho a fonte, vai prejudicar um pouco aqui em termos de espaço, mas deve ser suficiente. Vamos lá então. Deixa eu só inicializar um projeto aqui. Deixa eu criar um arquivo aqui. Vamos criar um main.
Tá. Então, o que está acontecendo aqui, na verdade, esse é um Hello World basicão, que ele já vem populado aqui nesse meu add-on para o VI. Mas o que acontece é o seguinte, vamos criar uma função aqui. Por exemplo, digamos que eu tenho essa função que ela é chamada imprime, tá? Ela recebe uma string para ser impressa e ela não retorna nada. Mas ela imprime a string e eu passar para ela, correto? Então, normalmente, no fluxo sequencial, se eu quisesse usar essa função, eu chamaria ela assim, passando uma string aqui. Por exemplo, hello world. Isso aqui é o fluxo sequencial, então quando aqui é onde inicia a routine principal, ela vai chamar essa função imprime e depois vai encerrar. Tá? Vamos rodar ela aqui rapidinho. Deixa eu limpar a tela. Rodou, imprimiu, beleza. Digamos que eu queira que essa função, então, essa função imprime, ela seja rodada numa rotina separada, ou numa thread separada. A única coisa que eu preciso fazer aqui é adicionar Go. Quando eu adiciono essa palavra reservada Go na frente de e isso pode ser usado para qualquer função, ele automaticamente vai criar uma rotina para mim, uma thread separada, e vai rodar essa função nessa rotina separada. Então, se eu rodar aqui, olha, vocês podem ver que nada aconteceu. Ele não imprimiu. Então a questão é por que, que ele não imprimiu? Como eu disse anteriormente, o Go ele inicializa a thread principal, que é dentro do main, e quando essa thread principal encerra, todas as outras threads são encerradas, o programa é encerrado. Então aqui o que está acontecendo é que a minha thread principal, a minha rotina principal, a minha Go routine principal, essa main, ela está encerrando antes que o imprime, a função imprime consiga imprimir na tela o que eu enviei para ela. Então, aqui, vamos só para exemplificar, para ficar mais claro, eu poderia pôr, por exemplo, aqui, ó, dizendo aqui na minha thread principal, na minha routine principal, dizendo para dormir um segundo. Isso vai garantir que eu vou conseguir, isso aqui é uma maneira não ortodoxa de fazer isso, tá? É uma maneira errada, mas enfim, é só para demonstrar. Ela vai dormir um segundo aqui, e aí, em teoria, isso vai dar tempo de esse print rodar antes da rotina principal sair. Vou rodar ela aqui. Rodou, ainda dormi um pouquinho, né? Porque ainda teve seu tempo. E terminou a execução. Aqui eu poderia fazer, por exemplo, digamos que eu queira rodar 100 goroutines separadamente. Aqui eu vou estar iniciando 100 goroutines. Bem simples. Vou rodar isso aqui. Pode ver aí que ele rodou. Deve ter dado 100. Posso verificar aqui. Vamos verificar rapidinho aqui. Deu 100. Então aquele 1 segundo que eu estou dormindo é o tempo suficiente para ele criar as 100 threads, todas as threads imprimirem na tela o que tem que ser impresso e retornarem. Pois bem, deixa eu voltar aqui para minha apresentação. Como eu disse, então, a vermelha aqui é a rotina principal. Quando ela encerrar, independente do que estiver acontecendo aqui, tudo vai acabar da maneira da maneira com que está. Por que eu falei que o sleep não é a maneira correta de esperar? Porque a maneira correta é quando é tu garantir que todas rodaram e aí tu encerrar teu programa, porque não faz sentido tu ficar esperando um segundo. Às vezes tu não sabe se em um segundo vai ser tempo suficiente ou não para que as rotinas se encerrem. Então a gente tem um conceito que é chamado de wait group. Um wait group é um grupo de espera, pode ser chamado assim se for traduzido em português, em que eu posso adicionar threads, adicionar elementos nesse grupo de espera. E conforme esses elementos vão sendo encerrados, eles podem dizer, olha, eu encerrei, eu encerrei, eu encerrei. Então eu posso, por exemplo, se eu iniciar 100 goroutines, eu posso colocar 100 elementos dentro do wait group com add. E depois eu chamo wait, ou seja, eu vou ficar esperando até que todas aquelas 100 elementos terminem. E cada um dos elementos, então, ficaria responsável por chamar done, quando ele encerra.
Deixa eu voltar para cá. A gente pode fazer isso aqui na prática. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar um tempo um pouco maior de espera aqui. Vamos botar aqui 10 segundos, tá? Só para verem a diferença. E eu vou fazer aqui apenas 10 threads ou rotinas separadas, tá? Vou rodar aqui. Pode ver que está esperando, já não tem mais nada rodando, mas ele está esperando porque tem aquele sleep. E depois de um tempo ele vai encerrar. 10 segundos, provavelmente, foi o que eu coloquei. Eu coloquei 10 segundos, coloquei 10 segundos, tá? Pois bem, como é que eu ajustaria isso aqui para que eu conseguisse usar um wait group? Primeira coisa, eu preciso criar o wait group. Depois, eu preciso, para cada... Então, vamos trocar a lógica. Então, eu criei o wait group e aqui, ao invés de esperar dormir por 10 segundos, eu preciso fazer um wait. Eu quero esperar até que tudo que tiver naquele wait group encerre. E aí eu não preciso mais desse sleep aqui. Pois bem, então agora cada rotina precisa informar quando ela encerra a sua execução. Então eu precisaria passar aqui uma referência para o meu wait group. Aqui para a minha thread, para a minha rotina. E aqui eu vou, obviamente, preciso receber um parâmetro, vamos chamar de WG, ele é uma referência para um wait group. Então depois de eu imprimir, eu dou um wg.done. Ou seja, eu digo, olha, eu encerrei. Então, o que isso aqui vai acontecer? Eu criei esse grupo de espera, eu vou rodar 10 threads ou routines separadamente, e eu vou passar um wait group para cada uma, esse mesmo wait group para cada rotina. E depois eu vou esperar as rotinas encerrarem. Cada rotina vai entrar aqui, vai imprimir, e quando terminou de imprimir, ela vai dar um done, notificando que ela encerrou. Então aqui ele vai esperar com que as 10 encerrem antes de prosseguir. Vamos rodar aqui. Ok. Lesson learned. Faltou um elemento aqui, porque o que está acontecendo é o seguinte: eu tô enviando o WG aqui, mas esse WG, ele não tá. Eu não estou registrando nenhum elemento nele. Então eu precisaria fazer adicionar um. Eu posso adicionar aqui, ou eu posso fazer o seguinte: eu posso adicionar dizendo que esse wait group terá 10. 10 go routines nele, e aí sim, vai funcionar. Porque quando eu chamei esse wait e eu não tinha adicionado nada no grupo, ele disse, não tem nada para esperar, terminou, e ainda deu, por coincidência, deu tempo dele imprimir uma vez. Porém, agora deve funcionar. Imprimiu as 10 vezes e encerrou. Vê que não tem mais aquela demora do sleep. Recapitulando aqui, então. A gente tem a rotina principal, chamada de main. Essa rotina, quando ela encerra, todo o programa encerra, independente do que estiver acontecendo, tá? Todas elas são independentes, então quando a primeira encerra, todas elas dependem da primeira, desculpa, todas elas dependem da principal, da main. Então quando a main encerrou, tudo foi encerrado. Na principal, na rotina principal aqui, eu criei um grupo de espera, um wait group, e adicionei 10 elementos nesse wait group. Aí eu iterei 10 vezes aqui e criei 10 threads ou routines separadamente e passei o meu wait group para elas. E depois aqui no final eu disse espera elas terminarem. Então a thread principal ou a routine principal vai ficar travada aqui. Todas as 10 vão rodar, todas as 10 routines vão rodar essa função imprime. Essa função imprime aqui, ela vai imprimir e vai chamar, ó, eu terminei. E aí ele vai decrementar. Então digamos que eu tenho 10, a primeira encerrou, vai para 9, 8, 7, 6, e até chegar no zero. Quando chegou no zero, destravou a principal foi embora, terminou a execução do meu programa. Então essa é uma das primitivas mais básicas que tem em termos de concorrência ou paralelismo em Go. Depende do que tu vai fazer com cada thread, né? Então agora a gente entra num outro conceito de Go também para tratar de paralelismo, que é o seguinte: tratar de comunicação nesse caso, tá? Entre diferentes threads, eu consigo fazer comunicação entre diferentes routines através de canais. O que são canais? Canais, aqui eu tomei a liberdade poética de chamar de Smart Tubes, porque ele é um tubo inteligente. Já vai entender por que ele é inteligente. Primeiro, vocês podem imaginar
um channel como sendo um cano, um tubo, né? De diferentes comprimentos e diferentes formatos. Nesse caso aqui eu tenho um formato cilíndrico e eu tenho esse tubo maravilhoso que é um formato quadrado que pô, é um conceito novo, que é um cano que é quadrado. Mas isso é para demonstrar que é o seguinte, todo canal tem um tipo. Por exemplo, vocês podem ver que aqui eu estou criando um canal do tipo booleano, true ou false. Então ele recebe esse formato aqui, cilíndrico. Se eu fizer um canal booleano também e disser que o tamanho dele é 5, ele vai ficar um pouco mais comprido, ou seja, ele vai caber 5 booleanos dentro dele e ele vai continuar sendo redondo, cilíndrico aqui esférico, né? Porque ele é para um booleano. Porém, se eu criar um canal de inteiro, ele vai ser um cano quadrado. Um cano quadrado, e nesse caso eu disse que ele cabe 10 inteiros dentro dele. Então eu vou conseguir botar os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por exemplo. Então a gente tem a diferença entre formato e comprimento. Formato é o tipo que aquele canal aceita, né? E o comprimento é o quantos elementos daquele tipo ele suporta dentro dele. E por que que eu chamo de smart nesse caso? Um smart, um cano inteligente. Porque é o seguinte, se eu criar um canal e a minha aplicação está rodando, eu criei um canal. Então, teoricamente, eu consigo enviar ou botar coisas dentro desse tubo. Porém, ele é smart no sentido de que se não tiver ninguém do outro lado lendo, eu vou ficar travado. Então, eu sou a rotina principal. Criei o cano. Eu vou escrever um valor para dentro desse cano, vou colocar um valor nesse cano. E eu vou ficar lá travado, tentando colocar esse valor no cano, até que alguém do outro lado do tubo pegue esse valor para si, e aí eu sigo minha execução. Então a parte smart é essa. A operação em cima do canal ela é bloqueante. Então eu só consigo escrever para o canal quando alguém buscou o valor do outro lado. Então, se eu tentar escrever e ninguém ler o valor, eu vou ficar travado até alguém ler o valor. Então, logicamente, se tem o que acontece geralmente é que se tem duas coroutines, por exemplo, é um exemplo, duas coroutines em que um lado está escrevendo e o outro lado está lendo. Então, eu tenho esse controle. Então, eu só vou conseguir escrever o que o outro lado estiver lendo e processando. A exceção acontece quando a gente coloca um comprimento diferente. Então, eu disse que eu tenho um cano que aceita valores do tipo booleano e eu suporto 5. Então, eu vou conseguir escrever 5 valores direto, mesmo que não tenha ninguém do outro lado lendo. Eu vou escrever o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E aí, quando eu for escrever o sexto, eu vou travar também. Porque eu esgotei aquele cano. Então, esgotei o espaço físico. Então, eu não consigo escrever um sexto valor dentro dele até que alguém do outro lado tire um valor, pelo menos. Se a rotina do outro lado tirar, eu consigo escrever o valor de novo. Então eu vou conseguir ter no máximo 5. E isso é chamado de buffer channel. É um canal com um buffer que eu consigo colocar valores para dentro dele. Tá? Uma maneira fácil de imaginar isso é como uma janela. Então, se eu simplesmente quero passar alguma coisa para o outro lado, e imaginem que eu esteja no segundo andar e tem alguém subindo numa escada do outro lado, seria prudente que eu simplesmente não começasse a largar as coisas pela janela, por esse tubo, sem que tivesse alguém do outro lado pegando isso, porque senão eu vou acabar acertando alguém do outro lado ou até quebrando o que eu estou passando pela janela. Então, a ideia aqui é que eu vou passar a informação de um lado para o outro, mas eu vou passar a, a, o, a cadência com que eu vou passar é a cadência de quem está lendo essas mensagens. Então, se eu tenho uma produção muito alta de mensagens, eu não vou conseguir. Eu posso. Ele vai. Eu só vou conseguir passar essas mensagens ou enfiar esses dados pelo cano se o outro lado estiver lendo as mensagens. Então vamos tentar fazer um exemplo básico aqui para demonstrar o que acontece, por exemplo, se eu só tentar escrever para um canal e não tiver ninguém lendo. Vou começar por esse exemplo. Vamos lá, deixa essa funçãozinha aí, não tem problema não. Vamos apagar aqui. Vamos apagar tudo. Então tá, como eu tinha mostrado nos slides, eu tenho que fazer um canal aqui. Então tá, o canal eu vou fazer. Vamos fazer um canal de booleano e eu não vou dar tamanho nenhum para ele, então eu não tenho comprimento, tá? Só tenho formato.
E aí, como é que eu escrevo para o canal? Como é que eu envio um dado para esse canal? Eu envio um dado para esse canal usando este operador aqui. O que acontece aqui? Eu estou dizendo que eu quero colocar nesse canal, ou enviar para esse canal, o valor true. Então vamos ver o que acontece se eu simplesmente fizer isso. Vou limpar a tela aqui. Ah, é. Faltou a palavra reservada chan. Make bool não vai funcionar. Eu tenho que dizer que eu quero fazer um canal de booleano, ok? Agora vai funcionar, eu espero. Vamos limpar de novo aqui. Deu um deadlock. Por que ele deu um deadlock? Porque eu estou tentando escrever. O que acontece? Eu tenho uma rotina principal, essa rotina principal está tentando escrever para um canal e não tem nenhuma outra rotina lendo desse canal. Então o Go ele é inteligente ao ponto de ele me dizer assim: olha, isso aqui que tu está fazendo é deadlock. Não, porque tu vai travar aqui tentando escrever e tu vai ficar travado para sempre, porque do outro lado não tem ninguém lendo desse canal. Então simplesmente não foi feliz, sabe? Tu não foi feliz nessa operação que tu tentou fazer, tu não foi muito feliz. Tu foi bem infeliz, na verdade. Mas vamos lá. Então, imaginamos que agora, então, esse canal está aqui, eu consigo escrever para ele. Então vamos criar uma rotina, então, que eu preciso de uma thread separada, de uma routine separada, que vai ficar lendo desse canal. Então vamos criar aqui. Ler. Tá. O que essa função ler ela recebe? Ela recebe um canal, da onde eu vou ler, tá? Que é um canal do tipo boolean. E aqui eu vou ficar lendo desse canal. Vou ficar lendo desse canal. Vamos fazer primeiro um exemplo, tá? Vamos lá. Val, ou seja, o valor eu vou ler do canal. Estou lendo um valor desse canal, tá? E vou imprimir o valor que eu li do canal. Certo? Então, o que está acontecendo aqui? Eu criei uma função que recebe um canal, eu vou ler desse canal, e observem a seta aqui, a diferença da seta, que eu estou enviando um valor para o canal, e aqui eu estou recebendo um valor do canal, e depois eu vou imprimir esse valor. Pois bem, então vamos trabalhar um pouco relembrando um pouco o que a gente criou anteriormente. Então eu preciso também aqui indicar quando essa rotina encerra. Porque se eu posso, agora, teoricamente, se eu fizer isso aqui, ó, estou chamando a rotina, a função ler em uma thread separada, em uma routine separada, e aí eu vou escrever. Então, teoricamente, isso aqui funcionaria. Vamos rodar aqui. Ele imprimiu. Mas isso é uma coincidência, tá? Ele funcionou porque por coincidência. Porque não tem nada errado com a estrutura desse programa, mas a gente precisa, de novo, relembrando o que a gente fez no exemplo das rotinas anteriores, no exemplo da rotina anterior, a gente precisa esperar. Porque nada garante que depois que eu escrevi esse valor aqui, nada garante que esse print aqui vai ser chamado antes da rotina principal encerrar. Então isso aconteceu de funcionar agora por coincidência. Então vamos inserir aqui a nossa primitiva de espera. Preciso adicionar uma thread aqui, um elemento aqui. Pois bem, então, preciso botar aqui, claro, deixa eu só terminar aqui, depois a gente vê pela explicação. Nossa. Estou fazendo no lugar errado, estou bêbado. Não, mas gostaria. Vamos lá. Então, a gente criou um grupo de espera aqui e a gente disse que esse grupo de espera vai ter uma tarefa dentro dele, tá? Criei um canal do tipo Boolean e aí eu rodei uma thread. Para essa thread eu passei o canal e o meu grupo de espera. E aí eu escrevi um valor para esse canal e vou esperar a thread terminar. Como eu só tenho um aqui, vai ser uma thread só. Quando eu disparei a thread separada, essa thread ela vai trancar aqui, e isso é importante porque assim como eu não consigo escrever valores se não tiver ninguém lendo, aliás, eu até consigo. Deixa eu refrasear isso.
Se não tiver, eu vou trancar quando eu estou escrevendo um valor até alguém pegar, eu também vou travar se eu estiver tentando pegar um valor do canal e ninguém estiver fazendo este valor disponível para mim. Então aqui nesse momento aqui, a thread principal vai travar. Porque enquanto não tiver ninguém lendo, ninguém pegando esse true que eu estou escrevendo lá, ele vai travar. E aqui, idem, ele vai travar tentando pegar algo do canal. Então, aqui não tem como dar race condition. Independente de qual thread acontecer primeiro, ela vai ficar travada esperando a outra processar. Suponhamos que eu consiga rodar essa thread aqui, essa thread seja feita o spawn dela, ela está rodando antes de eu chegar aqui, antes de eu chegar nessa linha aqui. Quando eu rodei essa função, digamos que eu rodei essa função antes de chegar, antes de conseguir escrever um valor, ela vai travar aqui, vai ficar esperando. E aí, subsequentemente, o escalonador do Go o runtime vai migrar de uma Go routine para outra, vai me permitir que eu escreva. Quando eu conseguir escrever, ela vai notificar aqui, essa aqui vai seguir, e aí a gente vai ter o fluxo normal. Isso aí, funcionando. Agora vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu poderia fazer o seguinte. Só vou mudar uma coisa aqui, tá? Existe uma forma de eu ficar lendo de um canal enquanto ele estiver aberto, porque eu posso fechar um canal, dizer que eu não preciso mais dele. A maneira com que eu faço isso é a seguinte. Aqui eu posso fazer o seguinte. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é o seguinte, eu fiz um for usando como entrada um canal. Então aqui eu vou ficar nesse for loop aqui eternamente, enquanto o canal CH estiver aberto. Então, enquanto aquele tubo estiver aberto e possivelmente alguém possa escrever nele, eu vou ficar lendo. Quando esse canal for fechado, alguém foi lá no outro lado do tubo lá e fechou o canal, eu consigo ver que o cara fechou o canal, não vai ter mais ninguém escrevendo, eu vou simplesmente, o for loop encerra, eu digo que a thread terminou, que a routine terminou, e eu prossigo, tá? Então aqui a gente pode fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou tentar então escrever. Então aqui eu estou iterando 10 vezes e estou colocando 10 valores true para dentro do canal, tá? Estou inserindo 10 vezes. Essa outra rotina que eu rodei aqui, ela vai ficar lendo. Enquanto tiver coisa vindo do canal, ela vai ficar lendo, certo? Quando eu terminei isso aqui, eu dou um close no canal, digo, ó, esse canal não preciso mais. Quando eu fizer esse close aqui, a rotina que estiver lendo aqui, ela vai abortar esse for. Terminou, não tem mais nada para ser feito aqui. Vai chamar o done e eu vou estar esperando pelo done aqui. Então eu espero ver 10 vezes a palavra true sendo impressa na tela aqui, tá? Resumidamente. 10, certo? 10 vezes ele leu esse valor 10 vezes. Perfeito. E agora a gente pode, para ficar um pouco mais claro, eu posso fazer o seguinte. Eu posso, vamos supor que agora eu leio esse valor true e eu preciso fazer alguma operação com ele, tá? E essa operação ela toma um tempo, vamos supor. Então a gente pode, a nossa operação, vamos supor que ela toma um segundo. Então o que vai acontecer é o seguinte aqui. Eu vou escrever o primeiro valor. A thread principal vai escrever o valor 1. Vai escrever o primeiro valor, true. Eu vou receber o primeiro valor true aqui, nessa linha aqui. Vou imprimir o valor true. E aí vou dormir um segundo. Só que nesse dormir um segundo aqui, a minha thread principal já vai estar tentando inserir o segundo valor. E aí ela vai bloquear, porque ela não tem ninguém lendo. Ela só vai prosseguir se tiver alguém lendo. Então, depois de um segundo, aí sim,
depois desse 1 segundo aqui, ele vai voltar a ler mais um valor, e aí vai prosseguir a minha thread principal para o segundo valor, tá? É só para demonstrar que a operação ela é bloqueante. Então, agora, o que eu espero? O que a gente espera ver aqui? O que eu espero ver aqui é o seguinte: eu espero ver 10 vezes a palavra true, porém, como o meu consumer do canal está consumindo apenas uma mensagem por segundo, eu espero ver true, aí 1 segundo de espera, mais um true, 1 segundo de espera, mais um true, e assim sucessivamente até 10 vezes. E aí é isso que acontece. E depois de 10, eu espero que o programa encerre, se eu fiz ele corretamente. Encerrou, perfeito. Agora, suponhamos que esse canal aqui, como eu disse, esse canal ele não tem buffer, ou seja, ele é um canal, ele é como uma janelinha ali, uma janela que eu não consigo passar nada para outro lado sem ter ninguém lá pegando, entendeu? Então, eu posso dizer que esse canal agora, esse tubo, ele cabe 10 valores. Então, eu vou conseguir colocar 10 valores dele, dentro dele, mesmo que ninguém do outro lado esteja lendo. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte: esse fluxo, esse for de 10 vezes, ele vai rodar imediatamente. Ele vai colocar todos os 10 true dentro dele e depois vai fechar o canal. Então, teoricamente nada vai mudar aqui se eu rodar esse programa, a princípio. Vamos rodar aqui. Nada vai mudar, porque a routine que está lendo os valores, ela ainda dorme de segundo em segundo, tá? Então ela vai ler de 10 em 10, de 1 em 1 segundo, vai levar 10 segundos para ler. Desculpa. Onde é que eu estava mesmo? Ah, tá. Mas a diferença aqui é a seguinte: a diferença aqui é. Se eu poderia botar aqui. Eu posso botar aqui. Finalizado. Ponto final. O que vai acontecer aqui? Só para demonstrar o seguinte, ó. Como esse canal de booleanos cabe 10, eu vou conseguir escrever os 10 valores nele imediatamente, tá? Mesmo que a thread que está lendo lá em cima, ela tá lendo uma mensagem de 1 em 1 segundo. Então aqui eu vou conseguir colocar os 10. Então eu só coloquei esses prints aqui para a gente ver. Ele deve imprimir o começando e logo em sequência o finalizado. A gente vai ver no meio desses dois um true sendo impresso aqui, porque o primeiro valor já foi capturado, né? Mas aí depois disso, ele vai continuar iterando e imprimindo os outros 9 valores. É apenas para demonstrar que eu consigo escrever esses 10 valores quase instantaneamente para dentro do canal. Vocês podem ver, nem deu o primeiro true, foi muito rápido. Então, eu consegui escrever todos os valores para dentro do canal. E esse canal está lá com os 10 valores e a outra rotina está lendo o valor de 1 em 1 segundo. Quando ela chegou no final, ela achou, não tem mais, esse canal foi fechado já. Ou seja, quando eu fecho o canal, eu não perco os valores que estão dentro dele, tá? Enquanto eu tiver referência para o canal em algum ponto do meu código, eu posso fechar esse canal, os valores continuam lá dentro para que eu possa utilizar. E para ficar, vamos fazer, ficar um pouquinho diferente para ficar um pouco mais claro aqui, vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou trocar o formato do tubo, tá? Eu vou trocar o formato do canal, agora ele vai ser um canal de inteiro, tá? E aqui eu vou passar o meu i só para ficar claro que ele está enviando esse valor daqui para lá. E aqui eu preciso trocar, porque aqui ele recebe um canal de inteiro, mas é um canal de booleano, eu preciso transformar isso aqui num canal de inteiro. E agora o comportamento vai ser o mesmo, porém eu vou ver valores de 0 a 10. 0 a 9, 0 a 9, não 0 a 10. Encerrou. Então essas são as premissas básicas, tá? Uma coisa importante aqui é o seguinte: quando eu faço o design de uma função que recebe um canal, eu posso especificar o tipo de leitura o tipo de leitura, se eu vou querer ler ou escrever nesse canal. E aí fica mais claro para quem está olhando o código
o que será feito com aquele canal. Por exemplo, aqui nessa função ler, eu estou aceitando um canal. Então nada impediria de eu fazer o seguinte. Eu também estou escrevendo para esse canal aqui. Eu tenho. E isso poderia dar um deadlock aqui. Mas o que eu quero dizer é que é o seguinte, não está explícito o que eu vou fazer com esse canal, tá? Então eu posso ler, quando não está explícito, eu posso ler ou escrever para ele. Aqui ele não está explícito. Vocês podem ver que não tem nenhuma indicação, só digo que eu aceito um canal. Então, como eu aceito um canal, eu não estou dizendo o que eu vou fazer com ele, então eu posso escrever e posso ler. Porém, eu posso indicar dessa forma, dizendo assim, ó, essa função ela recebe um canal do qual ela vai apenas ler, tá? Então eu poderia, vamos supor que eu queira escrever um valor nesse canal aqui. Vamos ver o que vai acontecer se eu ler esse valor. Ele já está dizendo para mim que não pode. Vamos ler, vamos rodar aqui. Ele está dizendo para mim que eu estou enviando para um canal do qual eu só posso receber. Então eu consigo deixar mais explícito para as pessoas que vão ler esse código depois como esse canal vai ser usado dentro da função. É uma pena não poder responder questões agora, tá? É um formato estranho esse ainda, estranho para mim, né? Primeira vez que está acontecendo uma coisa dessa. Eu vou deixar agora, deixa eu só preparar um slide aqui rapidinho. Eu vou deixar para vocês o link do canal, um canal muito legal que vocês podem usar se vocês tiverem interesse em continuar buscando. É o canal do Buscando Conhecimento, não que nem o ET Bilu diria, mas não geografia, mas acho que é o Alex Rios. Acho que é o Alex Rios. Não, Alex Rios, nossa, Alex Rios, não. Tá, como eu disse antes, então é uma infelicidade não poder responder questões. Eu acredito que a gente poderia ter uma discussão interessante a partir dessas poucas coisas que eu demonstrei. Mas eu vou deixar aqui dois canais que eu recomendo que, se você tiver interesse em dar uma olhada no Go, dá uma olhada nesses canais. São canais legais, bem bacana. Deixa eu migrar aqui. Então eu gostaria de deixar dois canais que eu acho que são interessantes, canais de YouTube mesmo, você pode acessar. A documentação do Go é muito farta. eh, Se quiser buscar na documentação do Go, tu acha qualquer coisa que tu quiser. Mas eu vou deixar três canais, na verdade, que eu acho que são realmente interessantes. O primeiro é o canal do Glider, tá? Ahn, ele tá mantendo dois programas, tá? O primeiro ele tá seguindo um tutorial de Go, então ele vai desenvolvendo as coisas com testes, é super interessante para quem está aprendendo, para quem está começando na linguagem. Recomendo. Lembra de dar um join and subscribe aqui. Ou se puder um join, na verdade, dá um subscribe, mas se puder dar um join aqui para ajudar a manter ele, para incentivar ele a continuar fazendo, tá? O segundo canal é o Alex Rios. Também ele faz apresentações muito interessantes. Inclusive, tem uma apresentação sobre concorrência aqui, que é muito melhor do que essa que eu fiz para vocês, com certeza. Tem mais elementos para vocês buscarem. Tem uma ideia legal, um exemplo prático legal de uso de coroutines como se fosse uma bateria, digamos assim, né? Que você está rodando as rotinas separadas, cada rotina tem seu tempo, então você está tocando a bateria, enfim, bem legal, recomendo também. E claro, se quiser um curso mais completo, o canal dessa maravilhosa da Ellen, que tem muitos vídeos, tá? E, poxa, recurso tem aos montes, tá? Para aprender a linguagem. É só correr atrás, tá? Esses três sites que eu citei com conteúdo em português. Se quiser em inglês, tem outros também, muito mais variedade, digamos assim, mas todos esses canais são em português e vão trazer alguma coisa válida, tá? Para vocês. Talvez eu poderia dizer, se eu estiver interessado em ver algo mais lisérgico, algo mais psicodélico, dá uma olhada, procura pelo meu nome no YouTube, ali tem uns videozinhos que eu fiz, mas são quatro, cinco vídeos e eles não seguem um norte, não tem uma linha de raciocínio tão bem estabelecida como esses outros canais que eu falei, mas vale a pena para
talvez valha a pena para dar uma olhada só para rir da minha cara, porque. Bom, era isso. Muito obrigado por ter assistido essa apresentação. Espero que tenha sido de alguma ajuda para quem está querendo começar com Go, tá? E tchau.